Aleluia. Gratidão, igreja, gratidão. Aleluia. Diz que a gratidão é a memória do coração, é a memória da alma, dizendo que Deus é bom e que Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Eu quero que você glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Que a gente possa ter uma manhã de lembrança. Glória a Deus pela vida da Gisela, que mais de 25 anos venceu um câncer e está aqui. Glória a Deus pela vida das mulheres que já passaram por câncer e estão aqui louvando a Deus. Nós sabemos que Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós. Aleluia. E nesta manhã eu quero falar de memórias. Memórias é algo que eu quero estar sempre relembrando. E a Bíblia ela é cheia, ela é recheada. Eu fico encantada com tantos e tantos textos que nós nem podemos parar e ver todos hoje, que conta no Velho Testamento o que o povo fazia, como eles simbolizavam a memória. Eles não tiravam uma foto e guardavam na nuvem. Eles não tiravam uma foto e já mandava para alguém, ou copiava, fazia um print. Eles tinham outros modos de fazer um armazenamento da memória. Então, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai nos marcar em uma caminhada de reencontro a Deus. Em um cuidado completo da presença de Deus com o ser humano, um amor incondicional, porque só Deus ama incondicionalmente. Nós amamos em certas condições. O ser humano é limitado, é falho, mas Deus não, Ele é todo poderoso. Eu digo que Ele sabe todas as coisas, então Ele é o sabichão, né? Sabe tudo, Ele é um lindo. Cuida de nós nos pequenos detalhes. Então, um memorial. O que é um memorial? É sobre esse tema de memória que eu quero correr com vocês alguns textos e pensarmos o que estamos guardando no nosso HD espiritual e emocional. Então, um memorial, ele é um documento, ou ele é um lugar, ou um objeto que tem a função de conservar a memória de um acontecimento histórico. Então, quando se faz álbuns de fotografia, é um memorial. Quando se escreve num diário, é um memorial. Quando se cria hoje as pastas na nuvem com documentos, com fotos e tantas coisas, estamos fazendo um memorial. Então, o memorial ele é um lugar ou um momento no qual nós paramos para registrar alguma coisa que nós queremos lembrar. Por isso, nessa manhã, eu fico tão feliz, assim, como Deus é bom. O Felipe começa o culto com um salmo de gratidão. E é uma das coisas que alimenta a nossa memória, é a gratidão. A gratidão faz com que nós queremos guardar pedacinhos do nosso dia, da nossa história. Eu estive com um fotógrafo, ele estava acamado, eu estava fazendo um atendimento, e ele me disse assim, que a vida inteira, a vida toda dele, ele já era bem velhinho, ele disse, eu registrei momentos. A minha vida toda, eu fui registrando pedacinho das histórias. Então, a fotografia, ela é um recorte de um momento que nós não queremos esquecer. A gente vai lá e registra. E aí a gente quer guardar. E eu sou da época de que a gente comprava, quem mais é aqui, alguns são, né? Que a gente comprava o filminho de 12 poses. 12 poses, botava na máquina, tinha um jeito de organizar, né, seu Osmar? Seu Osmar ainda é um pouquinho antes de mim.
E aí, tirava as fotos, não dava para a gente ver se cortou cabeça, se cortou os pés, se os olhos ficaram vermelhos, não dava. Aí a gente guardava dinheiro, porque a revelação era mais cara, o dobro, né, do que o filme. Então, chegava o dia de ir lá, pegar o albinho. Ai, meu Deus, que emoção. Ia lá na loja e retirava o albinho. E quando a gente abria o albinho, o que acontecia? Queimou a foto. Preta, queimou a foto. Cabeça, eu digo para o meu genro, Henrique, se sai a cabeça dele, eu não saio. Cabeça cortada, o pé aparecendo, os olhos vermelhos, a outra pessoa está aqui, ó, só metadinha dela apareceu na foto. E aí nós reuníamos as pessoas que estavam naquele evento e nós fazíamos o quê? Olhávamos aquele albinho. Ai, olha aqui, fulano estava, mas não saiu na foto. Não tinha como a gente saber o que estava sendo registrado. Mas tinha uma marca emocional que nós parávamos e organizávamos a nossa memória, porque aquele momento era muito importante. Então, o memorial é quando nós paramos e marcamos, de alguma forma, algo que nós não queremos esquecer. E eu quero lembrar o que acontece na nossa psique para que a gente registre uma lembrança. Então, a primeira coisa, nós precisamos viver o momento. Precisamos estar presente no presente. Tu diz, nossa, que lógico, que óbvio. Não, não é tão óbvio assim. Muitas vezes, hoje, nós estamos no momento, mas a nossa cabeça não está no momento. Então, a gente está de corpo presente, como missa de corpo presente. Antigamente, era só para os defuntos. Mas hoje, maior parte do tempo, nós estamos lutando com a nossa cabeça que está tão cheia de coisas para que realmente a gente esteja aqui. Enquanto nós fazemos o louvor, enquanto nós falamos aqui, nós estamos concorrendo com todas as coisas que ficam aparecendo na sua cabeça. Lista do mercado, agenda da semana e tantas coisas. Então, nós precisamos vivenciar o momento, estarmos presentes no momento. Segundo ponto, nós precisamos fazer o registro. O registro do que está nos acontecendo, ele só consegue ser marcado na nossa memória se nós depositamos uma certa quantidade de emoção. Uau, está registrando. Legal, 19. A gente está registrando momentos. A gente está registrando momentos. A gente liga 19 com uma pessoa que a gente ama. É ou não é? É. Mas nunca vai mudar. Não vai mais mudar. É uma marca no coração, é um amor. Vai. Uai! Marcas. Então, nós registramos. E o terceiro ponto da memória é conseguir acionar isso, é sacar isso. É quando realmente a gente precisa lembrar o que foi falado no domingo. O que foi dito naquela reunião. O que aconteceu comigo no ano de 2020? O que aconteceu comigo a semana passada? É quando nós precisamos voltar lá na memória e dizer, e agora? O que foi registrado? Então, nós temos hoje um movimento muito intenso de informação que nos impede de registrarmos as coisas com a qualidade que nós precisávamos. Então, hoje, em um evento, se tira 3.000 fotos, quando antes nós tínhamos um albinho de 12 fotos. Tu pega um celular, ele tem lá... E os olhinhos... Nem tá. Não consegue absorver o momento. O que as pessoas estão absorvendo é se o rosto ficou torto, se o olho piscou, se o cabelo está feio. Não é o momento. Não é o momento. E alguns textos na Bíblia me chamam a atenção que, para nós termos a lembrança, é preciso passar por esse momento.
O povo de Israel também precisava registrar o que estava acontecendo com eles, para que todas as coisas também chegassem até nós. Tinha uma preocupação que a próxima geração pudesse lembrar dos feitos do Senhor. Então, dentro da história, as questões familiares, as organizações culturais, elas eram transmitidas através de contos. Elas eram transmitidas através de rodas de conversa, onde o mais velho contava sobre o que aconteceu com ele, ensinava o mais novo e assim ia passando. Eu quero lembrar alguns textos, mas eu quero começar por Malaquias. Malaquias 3, no versículo 16, vai falar sobre um memorial que Deus tem sobre a nossa vida, que Deus sabe as coisas que acontecem conosco. Esse texto, há muitos anos, capturou o meu coração. E ele é um texto que me faz voltar em muitos momentos da minha vida. E ele vai dizer assim: então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. O começo do texto, no versículo 13, vai falar a respeito do que eles estavam conversando. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer o que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. O Senhor estava ouvindo o que o povo estava falando. E muitas vezes, nós pensamos que Deus não está nos ouvindo. Nós pensamos que Deus não está nem aí para o momento que nós estamos passando. E o Senhor estava ouvindo tudo que o povo estava falando. E Ele escutou, Ele prestou atenção. Então, o Senhor estava presente, Ele registrou aquilo. E as pessoas estavam insatisfeitas, elas estavam ingratas, elas estavam achando que Deus não estava sendo bom com elas. E existia uma insatisfação naqueles corações, nada parecido com o que a gente vive nos dias de hoje, nada. Ah, só ajuda aquele e não me ajuda. Ah, só dá para aquele e não dá para mim. Ah, curou fulano e não me curou. Coisas assim. Eles faziam isso. Então, o Senhor, Ele diz, os que temiam o Senhor falavam isso uns aos outros. Os tementes a Deus estavam falando isso uns aos outros, o que sobra para o resto, gente. Estava feio o negócio. Mas Deus lembra que tem um memorial. Algo que está escrito, e isso me emociona. Que nada na minha vida e na tua passa desapercebido dos olhos de Deus. Ele tem um albinho de foto nossa. Ele tem um diário das nossas conquistas. Ele tem um marco das tuas vitórias. Ele tem uma anotação grifado bem grande do teu sofrimento. Ele sabe cada detalhe que você passa. Então, Deus, Ele tem um memorial sobre nós. Ele guarda isso. E quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós nos arrependemos, Deus diz, olha, está aqui, marca lá. Né? Passou por isso, já passou por isso, olha como está agora. Quando a gente acerta, a mesma coisa. Então, Deus tem um memorial escrito a respeito daqueles que o temem e também dos que não temem. Mas eu quero ficar no memorial dos que temem. Não sei você, mas eu faço essa escolha. Então o Senhor escutou e Ele escuta tudo que nós vamos falando. Ele escuta dia a dia, dor a dor, clamor a clamor, angústia a angústia. E é o que me consola em saber que a Dinha está lá. Hoje ela mandou uma mensagem um pouquinho melhor, mas com muita dor. Então ela tem malária e Covid. Não é muito comum isso. Mas Deus está escutando ela.
Deus está curando, Deus está mandando socorro. Então Deus é melhor do que eu para cuidar dela, não tenho nem dúvida disso. Então Deus tem um memorial sobre a tua vida, sobre tudo o que você passou. E Ele sabe exatamente a hora de agir e a hora de manifestar a glória dEle. O que acontece na nossa vida é que nós, muitas vezes, não estamos fazendo um memorial da nossa vida com Deus. Nós não estamos marcando os momentos que Deus já foi bom conosco. Nós estamos esquecendo a nossa história devido a todos os atropelos do dia a dia. Nós não estamos vivenciando o nosso dia, que é tão simples e tão comum, como algo extraordinário, que é um dia que a gente tem vida e poderíamos não ter. Nós não estamos indo para a mesa com aquele sentido de gratidão, de que eu tenho comida e muitos não têm. Nós estamos indo para a mesa olhando o que não tem na mesa. E isso é ingratidão. Nós precisamos estar presentes nos nossos momentos para registrar isso. Para poder contar para a próxima geração. Para poder dizer, Senhor, Tu tens um memorial sobre a minha vida. Eu também tenho da nossa vida, da nossa caminhada. Eu tenho de quando eu te encontrei, eu tenho dos livramentos que o Senhor me deu antes de te encontrar. Eu tenho um memorial. E esse memorial é o que vai nos alimentar na hora da angústia. É essa memória, esse albinho de foto que nós fazemos das coisas com Deus, que vai nos marcar na hora que vier uma dificuldade, porque nós vamos lembrar, pera lá, Ele já foi bom comigo naquela situação, como que Ele não vai ser agora? Memorial é um marco que nós fazemos, para que a gente possa registrar e não esquecer os feitos do Senhor. Tem uma frase que diz que entre a depressão e a esperança estão as memórias. Vou repetir. Entre a depressão e a esperança estão as memórias, as lembranças. Faz sentido para você isso? Porque com o que você alimentar as suas memórias, ou você pula para o lado da depressão, ou tu pula para o lado da esperança. Ela pode estar te arrancando a vida. Se tu tem uma lembrança, tu te agarra nela e diz, não, pera lá, eu vou vencer esse momento. Vou buscar ajuda, vou fazer todas as coisas, mas não vou desesperar. Vou para a esperança. Tem um texto em Gênesis, não precisa abrir, não vai dar tempo de abrir todos os textos, 31, 45, que Jacó tomou uma pedra e colocou por coluna. Estava acontecendo ali um momento de separação entre Labão e Jacó, e ele coloca pedra, e ele convoca o povo a colocar pedras. Essas pedras se tornam testemunha desse acordo que estava sendo feito. Então não chamou o escrivão, não escreveu lá um contrato, ele colocou essas pedras e marcou um momento. Êxodo 12, 14, diz o texto, este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. A saída do povo do Egito, a Páscoa, dias de memória, dias de celebração. A passagem do povo pelo Jordão, as pedras ajuntadas, para quê? Para que a próxima geração pudesse lembrar daquele feito. Êxodo 13, 8 diz, naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos, isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essas ordenanças no tempo determinado de ano em ano. Lembranças, ano em ano, celebração, memória. Nós precisamos guardar os feitos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos guardar as experiências que nós temos com Deus a tal ponto de que elas nos transformem em pessoas melhores.
Eles tinham pedras, muitas pedras. E durante vários textos, eles guardavam as pedras, 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. E guardem esse momento, lembrem disso. Eles tinham uma ordenança. Uma ordenança. Em Números 31, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro, como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Eles entregaram esse ouro como oferta, marcando uma memória. Eu não sei você, mas eu e o pastor Gilmar já passamos por alguns momentos que o nosso memorial foi entregar uma oferta ao Senhor. Está aqui, Deus, uma oferta de gratidão. Nós fomos socorridos e está aqui o nosso agradecimento ao Senhor. A oferta é um momento de louvar a Deus, de agradecer, de entregar, de aquilo tudo que nós nem poderíamos fazer por nós. 1 Samuel 7, então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Samuel recebe a vitória sobre os filisteus e ele vai lá e bota uma pedra e diz, aqui ó, nesse momento, tem uma separação. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós passamos por um momento de enfermidade muito grave, uma internação, ou alguma coisa que mexe com a nossa estrutura, muitas vezes nós lembramos disso, nós fazemos um memorial. Só que às vezes nós fazemos um memorial para depressão e não para esperança. Guardamos o sofrimento de ter passado por aquele momento e não o livramento de termos encontrado esperança. Então a dor está maior do que o alívio. Então nós precisamos rever o que nós já armazenávamos antes. Se era dor ou se era alívio. Então, se temos mais alívio, vamos passar mais fácil as fases difíceis. Se temos mais dor, vamos passar com mais sofrimento, mas o Senhor continua sendo o mesmo. É Ele que faz. E Ele faz na nossa vida. Então, alguns tipos de memorial que nós temos, versículos preferidos. Né? Anotar na Bíblia. Até tem uma Bíblia ali que, olha, é um negócio fenomenal. É gigante, quase precisa de um carrinho para carregar, assim. Mas tem lugares para escrever nessa Bíblia. Então, uma das formas de fazermos um memorial é anotarmos os textos que mexeram com a nossa vida. Outra forma de fazermos um memorial é termos um caderno de anotação das palavras que Deus vai nos dando, das músicas que vão tocando no nosso coração, e pedirmos ao Senhor algo que a gente possa remoer durante o mês, durante o semestre, durante o ano, para que naquele movimento que a gente está indo, qualquer coisa que tente nos tirar, a gente volta para aquela palavra, para aquele direcionamento. Também nós podemos fazer como o povo fazia, pegar algumas coisas que marquem aquele momento, como uma pedrinha, aonde você tropeçou, não exatamente uma pedra, mas algo que vai lembrar que você tropeçou ali e que você precisa ter cuidado com essa área, porque ela é uma área que está mais sensível. Nós podemos ter alguns post-its que vai colocando e vai marcando o que você quer guardar na tua memória. São algumas formas que nós temos, e você vai ter outras, que vai mostrando, olha, nesse momento isso aconteceu, nesse momento isso aconteceu, nesse momento, Deus, eu estou escrevendo um memorial. Eu também quero ter um memorial. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor tem um memorial daqueles que temem ao Senhor. Então, nós precisamos pensar o que temos guardado na nossa memória.
E se estamos temendo ao Senhor. Qual está sendo a nossa relação com Deus para queremos marcar esses momentos? Eu, há alguns anos atrás, comprei um reloginho. Um reloginho muito simbólico para mim. As coisas são muito simbólicas para mim. E ele tem um aviãozinho, que quando vai passando segundos, ele vai rodando assim, ó. Mas comprei, né? Entenderam? Entenderam? E aí agora eu queria usar ele. Todos os meus relógios acabou a pilha. E aí eu falei pro pastor Gilmar, amor, leva lá para trocar a pilha. E aí meu relógio não voltou. Ah, meu coração ficou triste. Porque no fundo dele, ele tem o mapa mundi. E o aviãozinho passando assim, ele é fantástico. Ele me lembra de um texto que diz, pede-me e te darei as nações por herança. Então, quando eu olho a hora naquele relógio, puxa, tem um povo me esperando. Tem um mundo inteiro ao alcance. Ele mexe comigo. E aí, meu avião parou de funcionar. Aí ele me disse, meu Deus, esqueci de ir lá buscar. Ai, imagina, fiquei braba. Aí ele falou, não, amor, é porque ele oxidou e o rapaz vai botar na estufa para ver se ele ressuscita. E aí me manda uma mensagem, amor, o avião está voando. Ah, que delícia. Não vou nem contar para vocês o valor dele, está sendo gravado, né? Perigoso isso. E esse daqui é o do Outubro Rosa. Também comprei, ele é o Outubro Rosa, ele me lembra, e você mulher que tem a sua máscara, use ela nesse mês, proclame, você que tem o lacinho também, que nós fazemos parte de uma campanha em prevenção ao câncer, em todas as esferas. Então, marcas, memórias. Eu estava aqui um dia no culto, Deus falou muito comigo, eu tenho o teu mundo nas minhas mãos. Nossa, aquele louvor me arrasou, arrebentou meu coração. E eu pensei tudo que diz respeito ao meu mundo. Você já conseguiu pensar no teu mundo? Tudo que diz respeito ao teu mundo? Todas as pessoas que você ama, as coisas que você precisa, as dores que você sente, as alegrias que você tem, tudo. Pensa no teu mundo, todas as pessoas que te conhecem, que já ouviram falar de você. E eu fiquei tão empolgada, fui lá e comprei um berloque. Ele é um mundinho. E aí Deus tem o meu mundo nas mãos dele. Quando eu olho aqui, eu logo sei quem cuida de mim. E os outros também são todos muito simbólicos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos uma geração do instantâneo. E no instantâneo nós não conseguimos fazer marcas. Se nós não pararmos e não registrarmos aquele momento, nós vamos esquecer. E não vamos ser transformados por ele. Não vamos ser transformados por ele. O povo seguia todo um ritual de guardar, de colocar, de organizar. Para quê? Para se lembrar dos feitos do Senhor. E ainda assim, a gente tem uma história do povo tão rebelde, tão distante do Senhor. Deus quer marcar a tua memória. Ele quer estabelecer sobre você um memorial. Porque Ele está com você no caderninho dele. Você está lá, Ele está escrevendo as suas conquistas. Mas será que você está escrevendo essas conquistas? Será que você está lembrando de tudo que Deus faz, do dia que você entrou aqui angustiado, do dia que você precisou de uma oração, do dia que você se sentiu ameaçado, ou do dia da grande vitória de uma bênção que você nem esperava e recebeu? Deus quer que a gente guarde, queridos, para que a gente conte para os nossos filhos, para os nossos netos, e de geração em geração, seja anunciado o nome do Senhor, porque Ele é bom. E Ele faz coisas que ninguém faria por nós. Ninguém. O livro de Lamentações, ele vai trazer no texto o que nós devemos guardar. Quero trazer à memória o que me dá esperança.
E o texto vai dizer sobre o que nos dá esperança. O que nos dá esperança? O que nós devemos guardar que vai nos dar esperança. E aí ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele vai falar várias coisas que nós devemos guardar na memória. Que grande é a fidelidade do Senhor, que o Senhor é bom, Ele cuida daqueles que nele esperam, que bom é guardar a salvação. Ele vai falar sobre situações que nós vivemos e podemos guardar como um memorial. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E isso é bom nós guardarmos. E às vezes nós estamos guardando outras coisas, que o dia deu errado, que as coisas não deram certo, que só está andando de ré. E Deus está dizendo, ei, eu estou escrevendo sobre você, mas me parece que você não está escrevendo sobre nós. Eu quero fazer parte da tua vida. E quando ele diz sobre os que temem, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu estava lendo um texto que diz assim que as pessoas que temem a Deus, elas são menos ansiosas, elas são menos impulsivas, elas ficam menos nervosas. Por quê? Porque elas confiam no Senhor. E reforça esse texto, que é um princípio de sabedoria. Elas não tomam decisões precipitadamente. Por quê? Porque elas acreditam num Deus que vai ajudar elas a organizarem isso. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Quando nós tememos ao Senhor, e temer ao Senhor é ter respeito, é se relacionar, é conhecer, é viver com o Senhor, não é ter medo. É ter esse respeito tão grande de que eu quero estar junto, eu quero conversar com Ele, eu quero ouvir o que Ele tem para me dizer, que faz com que os nossos dias sejam prolongados. Olha que fantástico isso. É impressionante. É impressionante como Deus nos dá a qualidade de vida. Sim, Ele nos deu a vida. Provérbios também vai dizer que o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas, viver com Ele, fazer um memorial com Ele, estar presente com Ele, vai nos livrar de laços de morte. Queremos tanta vida, estamos aí em 2021, nunca se falou tanto sobre viver e sobreviver. E às vezes estamos esquecendo que temer ao Senhor vai nos levar a esse momento. E o temor do Senhor, ele é instrução na sabedoria. E a humildade precede a honra. Então, a humildade de nós temermos ao Senhor, vivemos com Ele, esperarmos Ele, negociarmos com Ele, conversarmos com Ele, vivemos uma vida tão íntima, vai nos levar a momentos de honra. E às vezes, eu observo a nossa geração, a nossa comunidade, querendo tanta honra dos outros e se distanciando do Senhor. O temor do Senhor vai nos levar a esse caminho. O temor do Senhor. Se nós guardamos na nossa memória o que Deus tem feito, a nossa caminhada com Ele, na hora da angústia nós vamos ter o que lembrar e vamos poder criar esperança. Esperança. Então a Bíblia, ela é o maior caminho de esperança para nós, porque ela é onde tem palavras de Deus, palavras de vida eterna. São os textos que alimentam a nossa alma e o nosso espírito, e ela é viva, ela é eficaz, ela consegue separar as nossas confusões internas e agir exatamente aonde nós estamos precisando. Por isso nós precisamos fazer um memorial desta palavra na nossa vida. E eu quero encerrar essa breve reflexão com o texto de Lucas 22, 19. Com muito amor ao meu mestre, ele sabe que eu o amo.
E o texto vai dizer de um memorial que hoje nós vamos celebrar. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Neste domingo de manhã, de ceia, vamos trazer à memória quem é Jesus para nós. Vamos deixar vir a memória de tudo quanto nós precisamos e Ele nos socorreu. Vamos deixar vir a memória do sacrifício que Ele passa por amor a nós. Vamos deixar vir a memória de que nada que a gente esteja sofrendo não está longe de Deus, está tudo pertinho, Deus sabe e Ele cuida de nós. Vamos deixar vir à memória a esperança de que nós nunca fomos desamparados e Ele virá nos buscar. Vamos deixar vir à memória de que até dormindo Ele está cuidando de nós. Isso é lindo. Deus dá aos seus enquanto dorme. E eu gosto de dormir. É impressionante quanto a Bíblia ela é recheada de memória. Ela chega até nós. Os livros são escritos através da memória. É fantástico quando eu vou folheando e vou vendo. E é como se eu pudesse me transportar para aquele momento no qual eles viviam intensamente com Jesus. E vivendo com Ele, eles iam guardando. E depois nós fomos privilegiados podendo ler isso. Podendo resgatar essa memória. Eu fico maravilhada ao pensar que as coisas que nós compramos e vivemos, elas podem ter significado de um memorial com Deus. O consumismo tem levado a igreja para longe de Deus. Porque se compra e nada tem significado e não é simbólico. E não tem presença, é só consumir. E no consumismo nós nos perdemos do temor ao Senhor. Deixa Deus marcar a sua vida, querido. Até com uma necessidade que você tenha na tua casa, seja de um móvel, de um bem, de qualquer coisa. Deixa Deus marcar a tua memória. Deixa Ele estar lá. Deixa Ele te entregar o que você precisa. Faça memorial daquilo que você conquista. Não seja consumista. Marque os teus dias com o Senhor. Entregue a Ele ofertas de memória. Entregue a Ele um espaço na tua casa, no teu lar, no teu coração, no teu trabalho. Olhe as coisas que você tem e lembre qual foi o momento que você adquiriu aquilo. Qual foi o momento que aquele bem chegou na tua casa? Não foi à toa e não foi por acaso. Porque se foi, você não está criando memórias. Vamos criar memórias com Deus. Vamos aliançar a nossa vida. Não é somos santos enquanto estamos lendo a Bíblia e comprar uma coisa é profano, né? Não. É Deus, é com Deus, é em Deus. Se o teu coração está grato, você vai ver que você precisa de tão pouco para ser feliz. Quase nada. Quase nada. Se o teu coração está simbolizado em Deus, num memorial daquilo que você vive com Ele, você vai ver que pouquíssimas coisas você vai precisar. Por quê? Porque tem gratidão. Eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos fazer uma oração. E eu convido você a pensar sobre isso nesta semana. Olha a tua casa, olha os teus bens, olha a tua vida. E vai lembrando do que Deus fez. Olha o teu trabalho, olha os teus talentos, olha os teus dons, olha a resolução de um problema. E vai lembrando de quanto Deus é bom e Ele tem feito na tua vida. Deixa a memória ser ativada, deixa a lembrança ser ativada.
Deixa a presença de Deus ir inundando o seu dia. E você vai ser menos consumista, mais grato, e o teu coração vai ter temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Para que a gente tenha coisas para lembrar, a gente precisa vivenciar isso com intensidade. Nós precisamos estar presente nesses momentos e marcar a nossa existência, para que a próxima geração possa dizer: eu lembro do Deus do vovô e da vovó. Eu lembro do que meu pai contou. Eu lembro dos cultos infantil no qual a gente dançou. Eu lembro no dia que eu estava triste e Deus me alegrou. Eu lembro do dia que eu estava precisando de um abraço e um irmão me abraçou e foi os braços de Deus na minha vida. Fecha os teus olhos agora. E deixa vir uma lembrança na tua mente. Deus tem um memorial. Não é um albinho de 12, é um albinho de todos os teus dias. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor antes deles serem feitos. Deus ama você. Ele guarda o teu sorriso, Ele guarda a tua lágrima. Ele guarda as palavras. Ele tem um memorial. E Ele quer que você também tenha um memorial com Ele. Para que Ele possa dizer: eu escutei o que vocês falaram. Mas eu escutei o que de bom vocês tinham para contar da nossa vida juntos. E que Ele possa se manifestar na tua casa. Que Ele possa ser a presença no lugar que está tendo solidão. Que Ele possa ser o socorro bem presente na hora da tua angústia. Que Ele seja o teu lugar de descanso quando a tua cabeça consulta o travesseiro. Oh, Pai, eu quero te agradecer, Deus, por ter alcançado a minha vida e ter mudado a minha história. Quero te agradecer, Deus, me sinto tão importante de saber que o Senhor tem um memorial sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, e que nenhum dos meus dias ficaram desapercebidos do Senhor. Pai, marca em cada coração aqui, marca em cada coração essa presença. Deus, que cada nota tocada na casa de um músico seja um marco da tua presença. Cada leitura feita, Deus, cada comida feita na família, cada situação possa ser uma pedra colocada até aqui. O Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. E que nessa manhã, enquanto participamos da mesa, possamos trazer à memória tudo o que o Senhor fez para nos ter juntinho de Ti. Obrigada pelo sacrifício, Senhor. E nós queremos trazer à memória que viemos de Ti, nós vivemos para Ti. E um dia o Senhor virá nos buscar. Seja engrandecido o Teu nome nas nossas vidas enquanto vivemos aqui, Senhor. Para que esta marca fique de geração em geração. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.